Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, te dê um dia abençoado completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Irmãos, graças a Deus, mais um dia. Vamos contar com a graça, a bondade e a misericórdia de Deus em nome de Jesus. Olha só, presta atenção aqui comigo, consagra o seu dia e saiba que Deus está tomando conta de tudo. Bora para a palavra em nome de Jesus? Olha só, a nossa vida, ela está na mão de Deus. E nós precisamos entender que a todo momento estamos enfrentando situação contrária. A todo momento surgem condições, situações. O que nós precisamos fazer é trazer a nossa vida para a palavra de Deus. Olha só, vamos falar aqui, Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, versículo 23. Ó, sobretudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmão, em nome de Jesus, guarda o teu coração, querido. Em nome de Jesus, eu preciso guardar o meu coração. Nós precisamos guardar o nosso coração diante das coisas que acontecem, diante das situações que acontecem. Nós precisamos guardar o nosso coração. Guarda o seu coração. Cuidado com o que tem chegado no teu coração. Em nome de Jesus, vamos entrar aqui, porque essa palavra ela precisa de um contexto mais completo. Olha só. Então, guarda o seu coração. Ah, surgiu lá uma emoção. Olha, surgiu lá uma coisa. Tal fulano fez tal coisa para mim. Tal fulano fez tal, agiu de tal maneira. Não, nem pensei. Pronto, já entrou no coração, vai lá e toma atitude, e isso, e não sei mais das quantas, e tem isso. Não, querido, não deixa chegar no coração, não. Não guarda no coração, não. Não guarda esta situação, não. Guarda o teu coração das situações que podem chegar em nome de Jesus. Sabe por quê? A gente tem um alvo maior em nome de Jesus. O nosso objetivo é morar no céu. O nosso alvo é estar com Deus. Guarda o teu coração. Ah, mas surgiu tal coisa. Ô, irmão, tem hora que a gente fala assim, né? Muitas vezes a gente escuta um termo assim, não, comigo é assim mesmo, eu não levo desaforo para casa. Irmão, leva desaforo, mas leva a bênção de Deus junto em nome de Jesus. Presta atenção, ninguém está falando de covarde. Tem hora que a gente precisa ser firme e agir com sabedoria diante das situações, né? Você lembra lá quando o povo estava fazendo comércio na igreja e vendendo e tal, e aquela coisa toda, e isso e aquilo outro. O que Jesus fez? Foi lá, derribou as mesas, ó, a casa do meu pai, a casa de oração, e vocês estão transformando aqui. É diferente, mas não entrou no coração. Deu lá fez o que tinha que fazer, mas nada com o coração, gerou raiva lá e não, firmeza, é diferente, entendeu? Então, mas aí tem aquele termo, não, eu não levo desaforo para cá. Irmão, leva e vai em paz, em nome de Jesus. Às vezes o desaforo tem um revólver lá esperando eu e você para a gente ser o bonzão da boca e entrar na cilada do diabo. Não é, então é mais fácil falar assim, não é? É mais fácil, né? Mudar o termo aqui que vai entrar mais na nossa cabeça. Você não sabe o que está lá do outro lado? Ah, não, mas eu conheço. Não, você não sabe o que está do outro lado, querido. Em nome de Jesus, cuidado, não entra na onda do diabo, não. Em nome de Jesus, vamos entrar na bênção de Deus em nome de Jesus. Olha só, presta atenção aqui. Aí ele fala assim, ó. Disse então Pedro. Agora Atos, tá? Vamos inverter aqui um pouquinho a sequência das coisas, só para gente, dos livros, para a gente entender melhor. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito? Para que mentisse ao Espírito
e retivesse parte do preço da herdade, guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Irmão, no versículo 5 ele morre, cai duro aqui, dentro da igreja. Dentro da igreja fazendo as coisas. Por quê? Qual é o contexto aqui? E disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Irmão, cuidado com o coração, porque encheste Satanás o teu coração. Ô irmão, o que estava acontecendo aqui? Minha irmã, o que estava acontecendo? Olha só, o Ananias e a Safira, que é a mulher dele, os discípulos estavam assim, né? Estavam querendo que as pessoas ajudassem a obra, o ministério e tudo mais. Só que não estava obrigando ninguém a nada. Não estava obrigando ninguém a nada. Aí quem quisesse e fosse tocado ali pelo poder de Deus, poderia tomar atitude. Então eles tinham um terreno, olha só, venderam o terreno, mas falaram assim, nós vendemos por metade. Vendemos e chegaram só com uma parte da oferta lá para os discípulos. Irmão, os discípulos não estavam obrigando ninguém a nada. Era voluntário aquilo ali. Eles não estavam obrigando, olha, você tem que fazer tal coisa. Não, eles não estavam obrigando. É tanto que o Paulo fala assim, ó. Tanto que o Paulo falou assim. Ó o que o Paulo falou. O Paulo falou assim, ó, guardando não ficava para ti? Ó, se você tivesse guardado, não era seu. Mas para que você chegou aqui para mentir? E vendida, ó, guardando não ficava para ti, e vendida não estava, não era mais seu. Não estava no seu poder? Por que formaste esse desígnio? Por que você tramou esse negócio todo? Cuidado! Qual é o começo da frase aqui que o Pedro fala para o Ananias? Por que encheu Satanás o teu coração? Irmão, cuidado com o que o Satanás tenta colocar no teu coração, tenta colocar no meu coração. Vamos tomar cuidado, vamos vigiar em nome de Jesus. Às vezes nós estamos fazendo as coisas, Deus está cuidando da nossa vida, aí surge lá uma ideia mirabolante. Aqui, essa ideia aqui foi o quê? Eles venderam o terreno e chegou lá e falou assim: não, vamos falar que a gente vendeu por metade do preço. E vamos entregar só um pouco. Por quê? Porque eles imaginavam que a obra que estava ali, não, ó, se essa obra aí não for de Deus, se Deus não tiver nesse negócio aí, a gente não perde o que é nosso e tal. E queria se aparecer, a verdade era essa, queria se aparecer, mostrar que estava entregando alguma coisa lá para frente de todo mundo, e aí aconteceu isso. Irmão, guarda o teu coração em nome de Jesus, guarda o teu coração das coisas que estão acontecendo, não deixa entrar no teu coração. Tem coisa que entra no nosso coração e atrapalha a gente de ver a manifestação de Deus. Pode olhar esses dois aqui, eles caíram mortos. Caíram morto. O Ananias morreu. No próximo versículo, vai falar assim que ele caiu duro, caiu morto, morreu. Por que ele morreu? Porque ele mentiu a Deus. Não foi o Paulo que matou, foi o Paulo que pegou lá e deu um infarto fulminante nele. Eu estou falando assim, né, irmão? Não sei o que foi do que ele morreu, mas eu acredito que seja um infarto. Mas, irmão, caiu duro. Por quê? Por que ele caiu duro? Mentiu a Deus, querido. Cuidado, minha irmã. Meu irmão, o que eu quero trazer para nós? Vamos tomar cuidado com o que o inimigo tenta colocar no nosso coração, com todas as coisas, em nome de Jesus. Vamos tomar cuidado. Às vezes, nós estamos vivendo e surgem situações no meio do caminho. Não é uma coisa que você fala, ó, eles aqui projetaram. Mas por que projetou isso? Porque não estava acreditando na obra e estava aquela coisa toda. Ó. Olha só, e Ananias ouvindo o versículo 5, vou ler o versículo 5 assim, ó.
E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Você está entendendo? O que nós precisamos entender em nome de Jesus? Querido, guarda o teu coração. Não deixa o diabo colocar coisa no teu coração em nome de Jesus. Olha só, o que nós precisamos entender? Ele falou assim, ó, por que é, por que, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Ele não falou assim, vocês não estão mentindo para mim, vocês estão mentindo para o Espírito Santo. Deus deu a revelação para ele, para o Pedro, daquilo que estava acontecendo naquela ocasião. Aí o que aconteceu com esse cara? Morreu, caiu duro. Em nome de Jesus, cuidado, querido. Não deixe o Satanás encher o teu coração, não. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ó, o cara tramou lá uma coisa, não deixa. Não, peraí. Vamos fechar o raciocínio aqui, ó. Fecha o raciocínio. Vamos fechar o raciocínio. Abre lá em Mateus 4, versículo 27. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro. Pedro novamente, né? Só que aqui, antes de acontecer isso, né? Disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Irmão, coração de novo. Olha só, às vezes o cenário do diabo, das trevas, está formado. Para fazer o quê? O que aconteceu? O Pedro não desceu? Não era Jesus? Ele já não estava andando sobre o poder de Deus? Aí o que aconteceu? Mas andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou, dizendo: Senhor, salve-me. Ele não estava mais trabalhando com a fé, ele estava trabalhando com as emoções, porque ele sentiu o vento forte. E você sente na onde? Através de qual é o sentimento? Vem da onde? Vem do coração. Ó, o coração se enche ali daquela coisa, começou a sentir qual que era o cenário? Olha, escuro, uma neblina, né? Uma neblina estava no mar, né? No rio lá. E então aquela neblina toda, aí começou a sentir o vento forte. Irmão, ele era pescador, ele estava acostumado com vento forte, com um monte de coisa, mas naquela ocasião ele deu a atenção para aquela situação, e aquela situação fez com que ele desfocasse de Jesus, perdeu o foco de Jesus, e aí o que aconteceu? Começou a afundar. Graças à misericórdia, Jesus estava ali, vem, socorreu. Irmão, o que eu preciso entender? Guarda o teu coração. Ó, presta atenção aqui. Às vezes, as coisas passam pela nossa mente e aí você está preocupado com uma coisa, está preocupado com outra, passa direto, vai direto para o coração, guarda o teu coração. Olha o que ele vai falar para mim e para você no Romanos 12, 2. Ó, 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não sede conformado com este mundo. Aí ó, vem aqui a parte B. Mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. O que você está entendendo? Renova aí esse entendimento. Não deixa o seu coração dominar, não. Nós andamos pela fé. Então eu vou experimentar uma boa, perfeita vontade de Deus. Mas se eu deixar o coração, ó, assumir as coisas aqui, irmão, presta atenção. Nós temos sentimentos pelo nosso cônjuge, não é verdade? Pelos nossos filhos. E aonde você sente? No coração. Você vai razão, razão, razão? Não, é o coração que nós vamos mostrar lá o nosso carinho, sentir as coisas, é pelo coração, não é isso? É claro que é. Agora, o que eu preciso entender? Ó, pela fé,
Não, não deixa o Satanás criar um cenário e nos colocar medo e fazer a gente afundar. Nós vamos clamar logo por Jesus. Jesus pega na nossa mão, ele está nos dando respaldo. Então eu vou caminhar, mas eu estou pertinho de Jesus, eu estou com Jesus, então ele me dá respaldo para caminhar. Agora, não deixa o seu coração encher de coisa, não. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede as saídas da vida, né? As ideias da vida, procede as fontes da vida. Então, em nome de Jesus, guarda. O Ananias foi lá, tramou, deixou o Satanás dar uma ideia para ele, entrou no coração, não, pronto. E foi e seguiu, e foi embora. O Filipenses 4:6 diz assim: não estejam inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Oração e súplica com ações de graça, falando para Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? O coração e os vossos pensamentos em Cristo. Isso quer dizer o quê? Que quando, não, mas eu queria fazer tal coisa, mas isso está me dando uma preocupação, mas eu queria resolver tal coisa agora, queria dar um jeito e não sei o quê, queria ir lá e fazer e acontecer. Isso não fica assim, não, querido. Vai para a oração e súplica, vai guardar a mente e o coração em Cristo. Às vezes o coração está cheio de coisa, cheio. Guarda o coração. Quando a gente fala para Deus, ele guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo, em nome de Jesus. Vamos tomar posse da palavra? Bora orar? Jesus, obrigado, Pai. Eu peço a Ti nesta hora, guarda o meu coração, guarda as emoções, Deus, que surgem no meu coração. Me livra, Deus, da sugestão do diabo, Deus. Me livra da sugestão da carne. Senhor, em nome de Jesus, Pai, diante de cada situação, que nós possamos renovar a nossa mente, Deus, para aquilo que o Senhor tem para nós, para o nosso entendimento transformado, renovado pelo Teu poder, a Tua graça. Em nome de Jesus, nos enche da Tua presença, nos enche da Tua graça e da Tua misericórdia, em nome de Jesus, e coloca a Tua mão na nossa mente, no nosso entendimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu peço a Ti, visita cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, de toda a situação contrária, de toda a força do inimigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.